Seja muito bem-vinda a mais uma ativação semanal aqui do nosso portal. E hoje um pouquinho diferente, né? Estamos aqui fazendo essa ativação não à distância, mas de forma presencial e de forma online, não só a mãozinha com a mesa, né? Então, quem pode participar do ao vivo vai ser muito bem-vindo, e quem não pode, a gente continua fazendo essa gravação para disponibilizar lá na nossa plataforma, né? E eu queria falar com vocês hoje, especialmente dia 7/8, um dia antes de um portal muito poderosíssimo, muito forte, que é o 8/8. Eu quero já trazer justamente essa consciência de que quando a gente fala de um portal de 8/8, eu tô falando de um ápice, de uma energia de verdade, de uma energia de prosperidade, de uma energia de poder, né? Muito poder, muita realização pessoal, muito essa nossa força de alma vindo para o mundo, se manifestando, né? E não coincidentemente, justamente nesse mês de energia 8, que também fala sobre tudo isso, eu senti essa vontade de fazer as nossas ativações de uma forma diferente, né? E contextualizando um pouquinho para vocês por que que a gente fez, a partir de agora já, inclusive, tudo já está no nosso campo de ativação, na nossa parte energética já está sendo trabalhado, né? Como vocês perceberam nas nossas últimas sessões com a mesa, a gente começou a trazer muitas consciências, né? Para além das ferramentas energéticas, muitas consciências sendo trabalhadas, sendo desprogramadas, né? Sendo realmente ativadas. E lá nos primórdios do portal, né? Eu sempre, faz muitos anos já que eu trabalho com mesa, né? Que faz esse rastreio energético daquilo que tá com algum bloqueio, e faço essa liberação através das mesas. Mas quando eu iniciei o portal, me veio muito forte que a gente teria esse cuidado energético semanal e encontros ao vivo, né, uma vez por mês, para que a gente pudesse fazer essa caminhada em conjunto. Então, trabalhando tanto a parte energética como também a parte de consciência. E por isso que eu gravava todas as sessões. Porque a sessão da mesa eu posso fazer à distância, você é ativada perfeitamente bem, né? Não precisaria vocês verem a gravação. Só que a gente, desde o começo, foi tendo esse a mais, né? Foi tendo esse mergulho nesse processo de autoconhecimento. Várias vezes eu recebi mensagem de vocês dizendo: Nossa, Jô, você falou tal coisa na ativação que eu nunca tinha parado para pensar que era uma crença que eu tinha. Eu nunca tinha parado para olhar da forma como você falou, e aí já me abriu um leque de coisas que eu realmente preciso mergulhar, aprofundar e transformar na minha vida. Então a gente foi para um patamar ainda além do que eu tinha imaginado, né? Eu tinha imaginado, não, vai ser uma limpeza energética semanal que eu vou enviar para as meninas e perfeito. A gente foi muito além disso, né? Eu sou muito grata por a gente se abrir para esse desenvolvimento, a gente se abrir e fazer essa escolha para fazer essa jornada junto aqui também, né? Mas dentro desse processo, inclusive quando eu comecei o portal, eu lembro que em alguma aula eu até compartilhei isso com vocês. E agora, de uma nova consciência, a mesma história sendo contada, que faz muito parte do nosso processo, né? Quantas histórias que a gente se conta e se contou por muito tempo, repetidas vezes, e a gente acredita que aquilo é o todo, e conforme a gente vai se desenvolvendo, trabalhando as nossas camadinhas de crença, a gente vai observando a mesma história, o mesmo fato, de uma forma diferente. E isso está completamente ligado com o que a gente vai falar aqui hoje, porque nós estamos na temporada da verdade, né? Na temporada da honestidade conosco, na temporada de eu identificar a verdade além daquilo tudo. Porque quando eu enxergo a verdade, eu retomo o meu poder. Quando eu aceito a verdade, eu retomo o meu poder. E por muitas vezes as coisas que nos acontecem, naquele momento a gente tem uma consciência para olhar e para digerir aquilo, e aquilo se torna a nossa crença, né? Até que a gente tenha uma consciência ainda mais expandida e possa reler aquele mesmo fato. E por bem, né, dentro dessa história de quando eu comecei aqui com o portal, eu lembro que eu fazia encontro com duas terapeutas e a gente justamente trocava assim as nossas ideias, os nossos projetos, uma colaborando com a outra mesmo, né? Era um grupo onde a gente fazia esse suporte. E aí, um dia elas me falaram assim, Jô, mas por que que você vai fazer ativação energética toda semana? Por que que você não faz encontro toda semana com as alunas, até para elas se manterem motivadas, até para elas irem se encontrando contigo? É tão bom te ouvir. Naquela hora, eu tinha muito forte dentro de mim que não, que semanalmente eram ativações energéticas e que seria feita à distância. Eu tinha internalizado aquilo muito forte dentro de mim. Hoje, claro, eu entendo por quê. Eu precisava me trabalhar em muitas coisas, e aí as nossas sessões foram fazendo isso. E quando eu comecei a sentir que tinha algo para mudar aqui com a gente, eu fiquei me questionando, mas assim, como é que fazia tanto sentido? E agora de repente tem algo que eu preciso mudar e eu não sei do que é.
eu sempre me coloco a serviço, né? Então, ok, tem algo aqui que eu preciso fazer, vamos começar a fazer até que eu encontre esse caminho. Eu tenho uma alma de um e a alma de um sempre sai fazendo alguma coisa. Depois ela vai corrigindo no caminho, né? O um é esse que abre o caminho, que vai dar o primeiro passo, ele faz, ele é ousado, ele vai e vai fazendo. Eu tenho muito forte isso. Eu posso estar me cagando de medo, mas eu vou. Eu vou e eu vou fazer de alguma forma, da forma que der, até que eu possa fazer melhor, né? E o portal foi isso. Fui fazendo, era aquilo que fazia muito sentido pra mim. E quando elas falaram aquilo, eu não percebi que eu ativei uma crença minha, que a gente até falou em alguns áudios de troca da nossa comunidade. Eu percebi que eu tinha uma crença muito forte que eu não tinha, muitas coisas pra compartilhar. Eu, que falo bem pouco, né? Mas eu tinha essa crença de que eu não tinha um conteúdo para toda semana me encontrar com vocês e falar coisas de expansão de consciência. Eu falo, nossa, mas vai acabar o tema rapidinho, né? Eu não vou ter tema para falar com elas para tudo isso. E na ativação energética com a mesa, eu me sentia muito segura, por quê? Porque a mesa vai dando ali as ferramentas, e aí durante a ferramenta a gente vai sentindo a energia e vai fazendo. Mas eu tinha aquele suporte que era a mesa, né? Eu tinha aquela coisa de, não, aqui eu sou segura. Se eu não souber falar nada, eu vou na ferramenta. Eu vou na ferramenta e tá ótimo. Se não vier um insight, é isso. Eu tô trabalhando a energia, né? E foi muito importante. A gente tem ativações aqui nessa parte com a mesa preciosas demais. Elas vão continuar no nosso portal. Eu sei que eu ainda vou trazer mais, assim, às vezes temas pontuais, né? Sessões com a mesa, e aí vocês também podem se sentir à vontade para. Josi, tô com tal dificuldade. Eu vou conversar com as meninas ali, vejo quem mais tá, de repente faço uma mesa só por isso. Por exemplo, senti vontade de fazer uma mesa sobre vontade de comer doce. Ai, gente, eu tô com tanta vontade de comer doce, vocês não têm noção. Fiquei aquele tempo todo pra ver como dieta restrita é um trem que não é bom, né? Fiquei aquele tanto tempo durante a gestação que não podia comer um mísero pedacinho de docinho por causa do diabetes gestacional. E aí, nos primeiros meses da Mel também não, porque ela tinha muita cólica, aquela coisa toda. Pois agora que eu posso comer, eu quero comer uma barra de chocolate inteira todo dia depois do almoço. E não dá, né? Não dá pra saúde. A jovem senhora aqui que vos fala já não tem mais esse pique, né? E até tem que fazer exame, porque, né, como eu tiver diabetes gestacional, às vezes pode desregular alguma coisa. Então, acho que eu vou fazer até uma mesa para desprogramar a compulsão por doce, né? Então, eu fiquei pensando justamente isso, de usar por enquanto, até que a gente sinta, né, qual que são os nossos próximos passos aqui na nossa comunidade, a mesa para esses temas bem pontuais, assim, que para liberar, sabe? Liberar essas dificuldades que a gente tem no dia a dia. Ah, eu não tô conseguindo ir pra academia. Bora, vamos lá fazer uma ativação para dar vontade de malhar a semana inteira. Ah, não tô conseguindo comer saudável. Vamos lá fazer uma ativação para comer mais saudável, pra gente trabalhar assim como um pilar de sustentação, né? Então, de repente, a gente vai entrar com a mesa nas próximas sessões dessa forma. Tava até vendo, a gente tá com 99 ativações com a mesa, né? E aí, conforme for sentindo o campo, a gente vai continuar fazendo também. Mas voltando ali ao assunto das minhas amigas terapeutas sobre o portal, quando elas me falaram isso, eu segui o meu coração, né? E o meu coração dizia, não, a forma como eu estou pronta para fazer agora é essa. Na época, a minha interpretação dessa sensação era que isso era algo que era um sentimento, era um direcionamento, né? Hoje, olhando para trás, eu entendo que, na verdade, o direcionamento era fazer, era entrar e falar com vocês, era estar fazendo o portal acontecer. O como ficou aberto nesse respeito do nosso livre-arbítrio, né? De como eu fui me sentindo realmente mais confortável, até que eu me sentisse pronta para abrir aqui uma câmera com vocês e fizesse essa ativação olho no olho, né? Então, eu consegui entender, depois que eu passei ainda mais nesse ano de autoconhecimento profundo, eu consegui entender esse meu caminho e essa minha jornada, né? E por isso que eu quis compartilhar com vocês esse processo também, desse lugar da nossa verdade. De quantas vezes que você faz uma escolha, quantas vezes que você faz uma percepção sua, uma definição da sua história, e de repente isso está fazendo você criar os mesmos comportamentos, os mesmos mecanismos de segurança sem questionar. E quando a gente vem com esse incômodo, coisa mais linda, saudade também, bem-vinda. Ai, meu Deus, eu já fico toda pimpona, né? Com vocês aqui. E o quanto que a gente pode começar a olhar para essa nossa história e rever das decisões que a gente fez. Então, por exemplo, lá no passado você decidiu que você ia atender X vezes por semana lá no seu trabalho. Tá.
E agora, continua verdade isso pra você? Porque de repente era verdade pra tua versão anterior. De repente era verdade pra Fabi de 5 anos atrás, pra Bruna de 3 anos atrás, pra Aline de 5 anos atrás, sabe? E agora? Nós precisamos fazer esse movimento de, conforme eu vou evoluindo, qual é a minha verdade agora? Porque a gente também vai evoluindo com esse aspecto da nossa consciência. Não ache que uma coisa que você acredita hoje, você vai acreditar e fazer exatamente igual nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Talvez não, talvez esse seu posicionamento agora, talvez essa sua percepção agora é só para te levar até a próxima montanha que você tem que subir. Então, esse é o nosso primeiro ponto nessa nossa ativação de hoje, né? Aqui a gente está trabalhando com cura vibracional, então no cura eu vou carregando diálogos no inconsciente de vocês, no consciente também. Vou fazendo esse rastreio, né? Nessa. Gente, eu tenho mais gente ao vivo hoje do que quando é à noite, olha só que maravilha. Gostei. E esse processo, esse diálogo que vocês estão fazendo, ele vai justamente buscando todas as crenças que estão suportando esse comportamento, todos os traumas que estão te afastando daquilo que você realmente quer viver. E o cura vibracional ele é muito rico por isso. Não é à toa que toda sessão de mesa eu ativava o cura vibracional pela serenidade no nosso final, né? Antes de começar a mesa eu colocava a gente no nosso campo e no final lembra que eu sempre falo, entra num portal de luz, jardim sagrado. Esse é o nosso jardim do cura vibracional. E aí hoje o nosso carro-chefe, a nossa ativação será com ele, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui, ó, mesmo quem tá fazendo outra atividade, não tem problema. Eu tô carregando processos no inconsciente de vocês para que isso seja liberado, trabalhado e para que a energia de vocês possa ter essa, vamos dizer, essa desobstrução dentro desse nosso tema aqui hoje. Que eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei o tema como brilho da alma do nosso encontro, né? Justamente nessa temporada de a gente despertar o nosso brilho interior, o nosso brilho verdadeiro. E quando eu falo desse brilho verdadeiro, eu falo desse questionamento que eu tô compartilhando com vocês. Desse olhar para nossa história e dizer assim, eu sempre me contei assim. Será que hoje ainda faz sentido eu contar essa história desta forma? Eu sempre achei que tal pessoa fez tal coisa comigo. Se eu olho hoje com a minha consciência, eu ainda acho que ela é aquela pessoa que eu julguei naquela época. Eu sempre falei que a minha chefe era uma bruxa. Hoje, olhando naquela época, eu ainda enxergo ela como uma bruxa, e eu falo pra vocês como quem realmente observa esse processo, né? Eu lembro que num emprego que eu fui estagiária e depois fui efetivada, nossa, eu vi a minha chefe como a pior pessoa na Terra. E aquela Josi imatura, aquela Josi com muitas dores emocionais, aquela Josi com uma ferida da rejeição muito ativada, não conseguia enxergar aquela chefe de uma outra forma. Porque na verdade eu estava buscando uma mãezona no trabalho, né? E ela não era essa mãezona. Ela era aquilo que eu precisava para me desenvolver. Hoje, quando eu olho, eu consigo até ver assim, meu coitada mulher, pintei um bichão nela e ela nem era tudo aquilo. Ela tinha, né, obviamente, o processo de desenvolvimento dela, assim como eu também tinha o meu. Mas na época, a minha visão dela era muito limitada. E isso a gente faz em relacionamentos. Então, de repente, assim, você tem uma amizade maravilhosa, nossa, aquela pessoa é tudo pra você. E aí hoje você olha e você fala, cara, mas não vejo mais ela dessa forma. Parece que a gente se desconectou em algum ponto, parece que não tá mais convergindo. Gente, nós estamos o tempo inteiro fazendo essa alteração, fazendo esse mergulho para nossa alma. Então tem gente que vai até um ponto e depois não vai mais. Não é porque a pessoa é boa, não é porque a pessoa é má, não é porque aconteceu alguma coisa ruim. Não, porque a história ela flui. Para quê? Para que as próximas pessoas, os próximos personagens do nosso desenvolvimento possam se apresentar para nós, né? Então, olhar com verdade e honestidade para isso é inclusive perceber todos os apegos que eu estou escolhendo e que estão me afastando desse brilho da minha alma que está clamando para finalmente sair, né? Então, a nossa ativação de hoje fala muito sobre este ponto. Então, conforme vocês foram evoluindo, conforme vocês estão evoluindo, certas histórias que vocês se contavam começaram também a mudar, né? Então eu até convido vocês a se perguntarem nessa semana, aproveitando essa energia da verdade, que histórias que eu me conto que no passado me causavam dor e na verdade elas não eram aquilo o qual eu interpretei. Que repetições de situações, de pessoas, de processos e de questões eu continuo enxergando da mesma forma só porque eu não revisitei mais isso dentro de mim. Será que eu tô pronta para atualizar essa visão, né? E tudo que me impede de atualizar, desprograma e atualiza. Então é essa ativação, essa reprogramação que eu quero que vocês também comecem a fazer
no dia a dia de vocês, tá? Então, esse honrar a nossa verdade, esse honrar aquilo que hoje faz sentido, os nossos sentimentos, até os nossos medos, né? Olhar daquilo que os seus medos querem te afastar. Então, por exemplo, se eu olho essa questão de eu dar aqui as aulas ao vivo, né? Antes eu achava que eu não tinha muito conteúdo para falar, eu achava que vocês não tinham não iam ter vontade de me ouvir. E acabava no meu conforto, utilizando sempre a mesa para fazer isso com vocês. E durou 99 semanas, que é o que nós temos de ativação aqui, né? Jos, mas quanto tempo vai demorar para eu lidar com uma dificuldade minha? Quanto tempo for necessário. Desde que você não saia do seu caminho, da sua jornada, né? E como eu sempre falo para vocês, eu acredito numa transformação amorosa, eu acredito numa transformação de respeito ao nosso processo, onde a gente vai encontrando e encaixando as pecinhas do quebra-cabeça no nosso tempo, né? Eu não acredito naquela transformação assim que, nossa, você precisa passar tudo de uma vez só e amanhã você tá numa nova vida pleníssima. Não, eu acho que até o final, no último dia de vida, a gente ainda tá trabalhando, liberando e realmente se reencontrando nessa nossa jornada. Eu acredito que até o último de vida a gente tá fazendo essa amizade, recobrando, né? Retomando essa reconexão de fato com a nossa alma, através do quê? Dos nossos aprendizados, dos nossos desafios, dos nossos medos, daquilo que eu tento me proteger, em algum momento eu sei que eu vou olhar, né? Então, outro ponto para a gente ativar aqui, que já eu quero que o seu inconsciente vá buscando, do que hoje a sua personalidade ela está te protegendo de algo? Será que tem algum comportamento seu que na verdade você está repetindo dia após dia porque você está se protegendo de algo? E é uma pergunta que eu tô fazendo e soltando para vocês, tá? Deixa que as consciências vão chegando também. Mas tudo isso, né? Esse pacotinho de sentimento, emoção, de medo, de desafios, de aspectos da nossa personalidade. Tudo isso pode estar afastando a gente desse encontro com a nossa alma. Então, o nosso encontro de hoje aqui é para a gente resgatar, é para a gente voltar para este lugar, né? E eu até comentei ontem no nosso áudio de esquenta que eu tava lendo, não parei para vir fazer, né, a aula da forma como eu me sentiria segura e fui ler o meu livro, que é esse livro aqui, lindíssimo por sinal, A Morada da Alma. Esse livro aqui é daqueles que eu abri assim, o negócio que compra os livros lá. E aí eu falei, gente, essa capa falou comigo, eu não sabia nem o que era, eu falei que era esse livro. Ele me chamou, eu fui pra ele. Agora eu estou entendendo por quê, porque realmente é um livro fascinante. Mas eu estava lendo, li 2 páginas ontem e eu falei, é esse exemplo que eu quero levar para as meninas para a gente entender a importância desse processo que nós estamos vivendo e deste encontro que a gente está fazendo aqui diariamente, porque eu sei que por muitas vezes não é confortável essa nossa jornada. Eu sou a pessoa aqui, gente, tem horas que eu falo, ah, meu Deus do céu, esse caminho do autoconhecimento, misericórdia do Senhor. Todo dia a gente tem um negocinho que olhar e tem hora que a gente não quer olhar, né? E tá tudo bem, faz parte do processo. Mas a importância de quando eu entendo, quando eu aceito que isso é importante para que eu tenha uma vida com mais sentido, com mais prosperidade, com mais leveza, aí eu mudo tudo. E a história que eu queria trazer de exemplo para vocês é a história que o próprio autor do livro conta que ele fez um amigo no exército lá, ele serviu. E esse amigo ajudou muito ele no aspecto de força física, né? Era um amigo muito forte. Eles sempre trocavam assim ajudas. Então, esse amigo ajudava na parte física e esse autor ajudava na parte mais intelectual, ele quando eles precisavam trocar, falar alguma coisa. Mas aconteceu que esse amigo foi enviado para um outro lugar onde ele foi servir e eles acabaram se afastando, né? E alguns anos depois, esse amigo ligou para esse autor e falou assim: Olha, eu tô na tua cidade. Por acaso você tá na tua cidade? Porque eu quero te encontrar. A minha esposa vai fazer uma palestra lá, e esse cara, inclusive, se casou. E aí eu quero te encontrar. E aí o autor falou: Ah, claro, vamos nos encontrar. Faz tanto tempo. Eles criaram essa amizade bonita, né? E aí, quando eles se encontraram, esse amigo dele, que era o Henk, vou dar o nome do cara, né? O Henk, que era o amigo que ele pediu pra se encontrar. Ele era um cara muito alegre, ele era um cara muito brincalhão quando eles se encontraram pela primeira vez. E aí, nesse reencontro, o autor fala que ele não tinha mais aquele brilho lá da primeira vez que eles se encontraram. Ele não tava mais brincalhão, ele não tava mais alegre, ele não tava com aquela energia que ela costumava ter. E ele concluiu que, cara, claro, né? A guerra faz isso com as pessoas. Ele foi enviado pro Vietnã, deve ter passado por muitas coisas, então ele não entrou no julgamento, mas ele sentiu falta daquela luz, né? Daquele começo de carreira que realmente foi apagado, vamos dizer assim. E aí o Hank fala pra ele, cara, eu tô tão assim, tentando buscar a minha luz ao sol, eu tô tão perdido, mas a vida é isso, né?
E ok, conversaram, tomaram café e ele foi embora. Dali a um tempo, o autor do livro recebeu a informação de que o Hank, o amigo dele, cometeu suicídio. E ele ficou desacreditado. Ele falou: Não, como assim? Meu Deus, aquela pessoa que eu conheci, que era tão alegre, que era tão cheia de energia, se foi, né? Ele não se acreditou. E esse é o ponto que ele tá trazendo aqui no livro, e aí eu vou ler só esse parágrafo para vocês. Henk não era o tipo de pessoa que fazia perguntas profundas sobre a vida. Ou seja, não questionava, né, por que estava ali, não questionava o seu propósito, não questionava o que eram as suas dores, não questionava a história que viveu, né? E imagine vocês numa guerra, teve a taxa de pessoas que cometeram suicídio depois que voltaram da guerra foi muito grande, né? Porque viveram atrocidades de fato. E aí, nesse ponto que ele faz, a pessoa não se fez perguntas difíceis, não fez os questionamentos necessários, né? Ele não questionava o sentido mais profundo da existência, porque isso levaria a mudar o rumo da sua vida. E o meu amigo não estava disposto a mudar o rumo da vida dele. Olha que forte isso. Quantas vezes que a gente perde o sentido da vida porque inconscientemente não estamos abertas a mudar o sentido da nossa vida. E aí eu falo pra vocês de quem viveu o início da maternidade com essa sensação. De eu sentir assim que, gente, mas tudo mudou, mas eu quero ficar como era antes, eu não quero que mude. E por um bom tempo eu sentia que eu falava, pô, eu quero viver, mas naquela ilusão de que a vida seria como era antes. E, gente, eu fui uma pessoa que me preparei para maternidade. Eu fiz terapia antes, porque eu sempre dizia, ah, vamos esperar mais um ano, vamos esperar mais um ano, tá, 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 ainda não, ainda não, ainda não. Eu sempre fui a pessoa que fugiu da maternidade, né? Sabia que eu queria viver essa experiência, mas eu fui deixando até assim, quando não desse mais, por exemplo, né? Faltava só eu deixar que o destino escolhesse por mim, o que não é verdade, a gente sempre que escolhe. E quando eu me vi nos primeiros meses da maternidade, esse foi o meu trabalho, de aceitar que a realidade precisava mudar, de aceitar que eu precisava encontrar a minha nova versão, de aceitar que eu precisava fazer questionamentos profundos, de aceitar que eu precisaria fazer mudanças, né? Antes o tempo que era só meu, a agenda que era só minha, os atendimentos, né, inúmeros que eu amava fazer, as inúmeras almas que eu queria ajudar. De repente, o Criador confiou uma alma a mim, e aquela alma precisava de um novo olhar e de uma nova versão minha. Só que eu demorei pra me abrir, assim. Demorei, eu digo, foi o tempo que foi necessário, né? Mas não foi uma coisa assim, ah, é automática. Eu me tornei mãe, pronto, agora toda a minha vida é outra. E é muito engraçado porque eu tinha muitas amigas que nasceram pra ser mãe, eu falava pra elas assim, né? Tipo, era o sonho da vida delas ser mãe. Elas não falavam, pensavam nem no marido, elas queriam ser mães, né? E eu nunca senti isso. Então foi difícil esse processo. Tanto que quando elas viraram mãe, tipo assim, a vida delas ganhou sentido. Eu sempre comento uma história, não sei se eu já falei com vocês, mas quando eu fui fazer, antes de eu ganhar mel, a minha sobrancelha, a menina ela já tinha dois filhos e ela falou assim pra mim: Nossa, você vai ver que a tua vida vai ganhar um sentido que incrível. Eu falei: Não, mas a minha vida já tem sentido, né? Eu acho que vai vir pra somar, vai vir pra uma nova forma dela. Não, não é diferente. Não, tu vai ver que tu não tinha um propósito, teu propósito vai ser outro. Cara, eu achei aquilo tão assim é, estranho, porque eu sempre falei que eu não queria que meu filho fosse a minha razão de vida, porque eu quero fazer um filho que vá viver a vida dele, não que viva para mim, né? A liberdade é um valor muito grande para mim. Então eu jamais colocaria numa criança esse sentido da vida. Obviamente que a vida muda, obviamente que a gente se coloca de uma nova forma nessa existência, mas não que o meu sentido de vida só encontraria quando eu tivesse filho, sabe? E depois que a Mel nasceu, isso continuou pra mim. Não, não é que eu ganhei, agora eu ganhei um sentido de vida. Não, eu ganhei um ser humano, um presente de estar aqui com esse ser humano pra guiar, pra iluminar. E qual que é a melhor forma que eu posso fazer pra que ela seja feliz? Eu trabalhando a minha felicidade também, né? Então isso foi muito forte pra mim. A Mari falou assim, a maternidade é uma escola. Total, total. E aí um espelho, né? Um espelho, Mari, que a gente se olha e a gente se revê em tantas coisas que a gente achava que tava ok, não é isso? Cada fase é uma aventura de superação. Exatamente isso. Mas percebam que aí, voltando aqui para o nosso amigo Henk, ele não fazia esses questionamentos, né? De quando eu tô num momento difícil da minha vida, eu olhei para aquilo e falei, tá, mudou. Agora eu tenho uma filha linda, maravilhosa, preciosa, coisa, paixão da minha existência. Mas eu também tenho uma nova redescoberta, uma nova versão de mim que eu preciso fazer as pazes e eu preciso fazer amizade, porque eu sou meio arisca. E olhando para esse processo de aceitar a verdade como ela é, sou mãe agora, sou mãe, mudou, né?
Eu senti muito nessa frase isso, do quanto que o meu desconforto maior estava em justamente não querer aceitar essa mudança. E olha que ilusão, gente, porque a vida tá o tempo inteiro mudando. A gente tem uma aula aqui, a coragem de mudar, que a gente fala só sobre isso. Quem não tá mudando tá ficando para trás. E aí ele traz aqui na sequência que o Hank vivia uma vida sem muita reflexão. E um dia ele acordou com um vazio e uma impotência avassaladores. Então, quando a gente não faz os nossos questionamentos, quando a gente não tá buscando a nossa verdade e quando a gente não tá entendendo que sim, vai cansar, mas esse é o processo, esse é o caminho, né? Como pode ser mais leve esse caminho? A gente vai chegar um momento que vai ser uma dor insuportável. Então, assim, nós estamos lidando com dores, né, a poucos passos, digerindo, olhando os traumas, mergulhando, se entendendo, se conhecendo, para que a gente não chegue nesse lugar que fala assim, ó, eu simplesmente não vejo mais beleza na vida, eu não vejo mais sentido em estar vivo, eu não vejo mais sentido em nada. Olha como é forte isso. Então, cada pessoa que evita encontrar a sua verdade, que evita encontrar o seu brilho da alma, que evita essa reconexão com a sua alma, vai sentir essa desconexão com a sacralidade da vida, sabe? Quando eu tô nessa jornada, eu consigo enxergar a vida como algo que seja sagrado. Eu consigo enxergar a vida como algo que seja uma oportunidade, né? E é conforme que a gente vai avançando, né, nessas nossas percepções, nesses nossos questionamentos, é que a gente realmente vai conseguir se trabalhar e mudar, né, de uma forma mais leve. A resistência é que traz o peso. Então, nenhum esforço para se aproximar da nossa alma. Beijo, Fabi. Depois eu o restante para fazer finalizar a ativação, tá? Nenhum esforço que a gente vá fazer vai ser em vão, nesse sentido de se aproximar da nossa alma, né? Essa decisão de se reconectar com a alma. Então, às vezes a gente passa uma vida tentando realizar as nossas vontades e que vem desse processo da nossa personalidade, que a gente se torna tão apegado a isso que a gente se desconecta da verdade da alma. E aí, um outro ponto que eu quero que vocês se questionem aqui é que vontades da sua personalidade que você está servindo agora. Por exemplo, aquilo que eu trouxe do portal. Era uma vontade da minha alma que eu continuasse sempre com a mesa, porque era muito confortável para mim, né? E na ilusão de, eu busco a leveza, eu estava servindo a esse aspecto da minha personalidade, ou seja, eu não estava querendo desenvolver e tomar o meu lugar de fato, que é aqui com vocês, que é aqui fazendo essa ativação, né? Hoje a nossa ativação, consciente, inconsciente, neste campo que a gente está construindo aqui. Então, olha para a tua vida e faça a pergunta: que vontade da minha personalidade, ou seja, não é da sua alma, é do seu modus operandi, né? Com aquilo que você foi desenvolvendo com base no que você viveu, nos ambientes que você transitou, né? Na parte ancestral que você traz, na sua genética, no seu DNA, e que aspectos desses que você está servindo e que, na verdade, está fazendo você ignorar a sua alma. Tá fazendo você se afastar da sua alma, né? Nesse livro da Morada da Alma, a gente fala justamente sobre sair de uma vida onde eu pauto a minha existência, vamos dizer assim, nos nossos cinco sentidos, né? Então, só aquilo que eu vejo, só aquilo que eu sinto, que eu toco, que eu ouço, né? E ela faz, o autor faz o convite de a gente se relacionar não só com a matéria, porque os nossos cinco sentidos, eles fazem a gente estar relacionado com o nosso ambiente, né? Mas que a gente faça a escolha de se tornar multissensorial. O que é se tornar multissensorial? Sentir, intuir, criar conexão com a linguagem do nosso corpo, né? Fazer esses questionamentos, fazer este mergulho interno, porque nessa forma eu começo a falar a linguagem da minha alma. Nessa forma que eu começo na minha jornada e nos meus questionamentos a entender o que é serviço da personalidade e o que é o serviço da minha alma. E aí a gente sabe como? A gente sente com o corpo, a gente sente com os nossos sentimentos, né? A partir do momento que eu falei para vocês assim, olha, vamos ter uma mudança. Termina a base? Obviamente. Obviamente que termina a base, porque eu sou um ser humano como qualquer outro. Mas ao mesmo tempo, dentro de mim falava assim, que legal, a gente vai
ter essa troca mais profunda e vamos fazer até quando der. Gente, aí que eu acessei uma leveza, não por uma comodidade, mas por uma expansão natural da alma. Então, mesmo com medo, eu senti a minha alma expandindo. E quando muitas vezes fazia a sessão da mesa, mesmo que era leve, porque eu super domino a técnica, né, e me sentia muito confortável fazendo, eu tava percebendo que tinha uma certa. Eu não tô conseguindo ir um pouquinho além. E tanto é que as nossas sessões começaram a ser muito mais essa ativação consciente, essa ativação inconsciente dos comandos que eu ia fazendo pra gente, né? Então, quando eu falo nesse caminho multissensorial, não tem outra forma de eu percorrer a não ser olhando para as minhas questões interiores, né? Diferente do Henk, que chegou essa ponto fatídico de dizer, olha, não quero mais estar vivo. Por quê? Porque ele se distanciou tanto dessa alma, ele se torna tão só material, tão só os seus cinco sentidos, que todos os traumas que ele viveu se tornaram a história da vida dele. Imagina que história triste presenciar uma guerra, né? Eu tava vendo também essa semana uma aula sobre o livro, acho que é Em Busca do Sentido, que é do Viktor Frankl, uma coisa assim que um autor que ele participou na guerra, né? Ele foi para os campos de concentração e tudo mais. E aí, até a parte que eu vi dessa aula, ela estava apresentando que nesse livro ele justamente fala a diferença das pessoas que colocaram um sentido para sair dali, né? E das pessoas que achavam que tudo estava perdido realmente morreram no campo de concentração, né? E ele foi uma das pessoas que saiu porque ele queria entregar a sua obra para a humanidade. Então, esse nosso processo de lapidação é um sentido, é um propósito, sabe? Porque a gente está justamente fazendo os questionamentos, a gente está justamente tirando as camadas que nos separam da nossa vida sagrada, que nos separam da nossa alma, sabe? E às vezes, por mais que pareça que esse caminho dói, por mais que pareça que esse caminho dá trabalho, porque realmente dá, realmente dói, ele também vai dar sentido. Ele vai dar um sentido para você continuar, né? E é vivendo essa linguagem da alma que a gente de fato vai sentir a nossa vida mais sagrada, né? Que a gente vai acordar de manhã e dizer assim, cara, o mundo pode estar caindo, eu tô cheio de problemas, um monte de coisa para resolver, eu não tenho nada garantido, porque ninguém tem, mas eu sei que eu tô fazendo alguma coisa por mim, eu tô fazendo alguma coisa pela minha vida, eu tô fazendo alguma coisa para realmente sentir que eu tenho um valor, para reconhecer o meu valor, para reconhecer o meu poder. Eu estou no caminho, sabe? E nesse processo de a gente viver essa vida mais sagrada, de olhar ela com mais cuidado, naturalmente a gente vai se reconectar mais com essa prosperidade, com essa fluidez natural que eu acredito que a gente veio para viver, sabe? Eu não acredito que a gente tenha vindo para passar só perrengue, sofrer, não. Quanto mais eu me expandir, quanto mais eu me trabalhar, mais a minha alma vai assumindo o lugar dela e neste lugar dela acessando essa prosperidade real, né? Ó, a Mari compartilhou aqui, sabe, Josi, ontem passei algo interessante com a Valentina. Acabei me perdendo emocionalmente e depois vieram várias consciências. Liberei, usei ferramentas e hoje veio bem forte até quando normaliza ser a mãe perfeita que não erra. Exatamente, gente, é impossível isso. É impossível ser uma mãe que nunca vai errar. A gente vai. E às vezes é esse erro que o nosso filho vai aprender a viver, entendeu? A gente quer a mesma coisa nas nossas relações. Aí eu quero sempre ajudar o outro, fazer pelo outro, não quero dizer não pelo outro. E às vezes é um não que aquela pessoa precisa fazer, por mais que na sua cabeça isso seja algo errado. Às vezes é isso que ele precisa para amadurecer os aspectos dele, né? Que não consegue em certos momentos se equilibrar, pode ser para ser um ser mais evoluído, né? Mas tem momentos que nos pegam. Acho que isso que pesa em muitas questões com a maternidade, mas é profundo, questões nossas que gatilho é fatal. Exato, e assim, ó, o quanto que a gente está disponível para vivenciar, eu falo vivendo pelo mesmo, sabe? O que se requer. Porque se a gente almejar, se a gente ficar só nessa expectativa que, nossa, eu vou ser a mãe perfeita, não vai, gente, não vai. Você vai ser a mãe que a pessoa precisa nas condições que você tem, né? E o que que eu te digo, Mari, que me faz assim, me traz muito um quentinho no coração. Eu sei que eu vou errar com a Mel, apesar que eu tenho que trabalhar essa consciência, porque inconscientemente a gente não quer, né? Mas eu trabalho muito que na consciência que eu estou, com as ferramentas que eu tenho, é isso que eu estou entregando até que eu tenha ferramentas melhores, consciências melhores, esteja
mais desenvolvida e aí eu posso entregar alguma outra coisa. E isso não só maternidade, mas em todos os aspectos. Isso é com o cliente, isso é no nosso negócio, isso é na nossa relação com pai e mãe, isso é na nossa relação com irmãos, na nossa relação com marido, esposa, periquito, papagaio, cachorro, né? Com tudo. É a nossa forma de se relacionar com esse externo. Hoje a gente está entregando isso. E aí você pode estar, ah, mas não, nossa, hoje eu fui a minha pior versão. Exato, existe dentro de você uma pior versão que de vez em quando vai dar as caras. E ela vai dar as caras por quê? Para que você veja quais são os aspectos que ainda estão em desenvolvimento, né? Então, triste seria se você olhasse, por exemplo, aqui no, né, no caso da Mari, olhasse para sua filha e dissesse, nossa, meu, me perdi emocionalmente. Ah, mas também ela que se lasque, porque tá, 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 tá. Essa seria uma postura que, poxa, será que realmente é elevado? Mas não, você tá consciente, fala, putz, me perdi aqui, vou tentar ser melhor na próxima vez, o que que eu preciso, né, me desenvolver para conseguir. Cara, você tá consciente dos seus atos. Aquela mãe que sai fazendo um monte de coisa pro filho, aquela esposa, ou, né, o marido que sai xingando, que não tá consciente dos seus atos. Isso sim é um problema, né? Quanto mais consciência, maior o nosso nível de responsabilidade, porque a gente está percebendo e identificando o que precisa ser trabalhado. Isso é muito importante. O que está nas nossas mãos? Escolher trabalhar isso ou não. Josi, não consigo olhar para esse meu trauma aqui, ele é muito forte. Faça orações. Senhor, me ajuda a olhar para esse trauma de uma forma amorosa. Me ajuda a encontrar uma pessoa que vai me ajudar a ressignificar. Me ajuda a encontrar uma sessão que vai trabalhar sem que eu precise mergulhar na dor deste trauma. O que está nas nossas mãos? O nosso foco é sempre esse, né? Nossa, eu tô numa situação aqui como eu comentei pra vocês, acho que foi numa sessão, né? Tava, meu, um perrengue que a Mel, não queria dormir, eu tava ficando brava porque eu queria que ela dormisse no meu tempo, não no dela. A hora que, respira. Qual que é o cenário? O cenário é esse. Como é que você pode lidar? Assim, 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 assado. Onde você se perde mais? Onde você se desequilibra mais? É tentando forçar. A partir de hoje eu tenho todo o tempo do mundo para fazer minha filha dormir. Se tornou outra coisa. Mas eu primeiro tive que errar, tive que ficar brava com a bebezinha que não entende nada, né? Tive que dizer, meu Deus, minha filha dorme, eu não aguento mais, eu tô cansada. E aí ela ali ria pra mim ainda, porque ela achava que eu tava brincando com ela. Aí depois o coração, ai meu Deus, por que eu falei assim com ela? Ai meu Deus, divindade limpa em mim, todo o trauma que eu posso ter colocado na cabeça dessa criança. E aí a gente vai, né? A gente vai pro nosso processo. Mas essa é a diferença. Vamos errar? Vamos, provavelmente vamos. Porque se a gente não quiser errar, a gente não vai acessar a nossa alma. A gente vai querer ter o controle do nosso comportamento, o controle dos nossos resultados, o controle de tudo. Não tem, não existe. É ilusão isso, gente. É ilusão. Então, assim, quanto mais eu estou aberta a errar se for necessário, mas consciente para corrigir, com amorosidade para me respeitar e aceitar isso, né? Porque tudo mora dentro de mim, tá tudo bem, sabe? Obviamente que a gente tá falando aqui da nossa consciência, de mulheres que estão se trabalhando, eu não tô falando de uma doida na rua que vai lá e dá na cara de alguém, depois errei, mas ok, e continua fazendo a mesma coisa. Não é sobre isso, né? Estamos falando aqui de comportamento e nós estamos no processo de desenvolver esse comportamento também. Então, isso é que é importante, tá? A gente realmente olhar para esse aspecto. Trouxe esses gatilhos todos para nós, para que a gente faça agora a nossa limpeza, a nossa ativação energética, tá? Então, queria trazer essa base para que a gente realmente pudesse fazer agora a nossa visualização. Então, quem puder fechar os seus olhos, feche agora e vai imaginando com todos os detalhes, né, que eu vou trazendo aqui pra gente. Se entregue, deixe que seu coração também fale para você tudo que ele precisa te mostrar, porque o nosso coração nos mostra aquilo que a gente precisa olhar no nosso dia a dia, né? Se a gente tiver olhos, a gente consegue enxergar. Então, quem não puder, só continua fazendo o que tá fazendo e aí algum outro momento volta para fazer essa ativação. Vou ver se depois eu coloco ela separadinha na biblioteca para facilitar também, mas de qualquer forma ela vai estar aqui no final da nossa aula, tá? Eu vou colocar sem música, gente, porque na última vez eu coloquei música e as meninas falaram que não ouviu a minha voz. Então vai só mesmo no meu timbre, né? E eu peço as frequências mais elevadas aqui, dos sons divinos, né? Que a gente possa realmente receber essa frequência para trabalhar essa energia, mas de fisicamente, no nosso sentido, vou só eu e a minha voz aqui para nós, tá? Então, muito bem. Quero que vocês fechem os olhos e que vocês façam agora uma respiração bem profunda.
Esse é o momento onde a gente agora sereniza a nossa mente, as nossas emoções, para que a gente possa simplesmente receber aquilo que se requer neste momento que a gente está vivendo. Para além de tudo que a gente vai experienciar aqui, que o seu corpo se abra para te mostrar o que ele precisa te mostrar, o que você precisa receber, que você se torne um canal com o divino, com o Criador, com a frequência mais elevada que você se conecta, para que você receba as informações, para que você receba as percepções que vão fazer cada vez mais com que esse brilho da sua alma realmente possa atingir níveis elevadíssimos, né? Que você possa enxergar todo o seu poder, todo o seu potencial, toda a sua força, toda a sua essência sendo refletida, sendo compartilhada com o mundo, porque em toda essa nossa jornada, nessa nossa evolução da alma, eu não tenho dúvidas que o que mais a humanidade precisa é que ao mergulhar internamente, esse voltar, né, essa entrega para o mundo seja mais de quem a gente realmente é e menos de quem a gente se acostumou a ser, se programou para ser, né? Menos de quem a gente está escolhendo ser em resposta a algo que nos aconteceu. Então eu quero que você agora visualize na sua frente um lindo portal de luz. Eu estou do seu lado e o seu anjo da guarda também. Arcanjo Miguel nos acompanha nessa travessia para cortar, desvincular e quebrar todo e qualquer padrão que se levante contra ao brilho da sua alma. E ele nos acompanha nessa vivência agora, nessa ativação. Atravessamos esse portal de luz e nos encontramos no nosso jardim sagrado. Esse jardim que alimenta nossa alma, porque aqui ela pode ser ela mesma, porque aqui ela pode brilhar, aqui ela pode descansar e repousar tranquila. Esse é o seu jardim sagrado, onde você se sente segura, onde você se sente amada, onde você se sente vista e amparada. Se veja caminhando nesse jardim, sentindo a brisa passar pelo seu rosto, pelas suas mãos, pelo seu corpo, sentindo o toque suave do sol na sua pele, se sentindo levemente aquecida. Perceba como o seu corpo escolhe caminhar nesse lugar de forma tranquila, de uma forma elevada. E em resposta, o seu corpo vai relaxando, relaxando, relaxando. Você vai soltando todas as tensões do músculo da face, dos seus ombros, de todo o seu corpo. É como se o seu corpo começasse até mesmo a flutuar agora. Você começa a sentir a vibração do seu corpo, a onda que ele emite nessa existência. E caminhando por esse jardim, você percebe que junto com você ainda havia algo pesado. Você estava nessa escolha de flutuar, mas é como se tivesse algo acoplado com você, como se fosse um balde. E esse balde ele estava cheio de pedras. E essas pedras fazendo um volume grande, e você estava andando para lá e para cá com esse balde cheio de pedra. E a sensação é que por mais que você escolhesse, decidisse viver uma vida leve, esse baldinho dizia: vamos, mas ainda vamos com um pezinho aqui. Vamos, mas espera aí que a gente ainda tem umas questõezinhas aqui para resolver. E você finalmente aceita que esse balde é seu. Você aceita que esse balde tem feito a sua trajetória, tem feito todo o seu percurso, toda a sua vida, este caminho com você. Ao aceitar esse balde, você olha para frente e você observa que tem um templo de cura. E você entra nesse templo de cura com o seu balde. Ao entrar nesse tempo de cura, você não sabe ainda muito bem o que você vai fazer com esse balde cheio de pedra, mas você sabe que tem algo ali para você. Algo que vai trazer um acalento, um direcionamento,
uma nova percepção sobre esse balde. E entrando nesse templo, você vê uma luz lá na frente. Sabe aquelas igrejas que a gente vai entrando e tem um altar lindo lá na frente? É como se você estivesse exatamente caminhando nessa igreja, passando os banquinhos, e lá na frente tem uma luz, a luz mais linda que você já viu em toda a sua vida. E você vai, humildemente com o seu baldinho, escolhendo ter uma vida mais leve, escolhendo que o seu corpo possa cada vez mais sentir toda a sacralidade da vida, sentir a vida sendo cada vez mais sagrada. E essa luz ela começa a se tornar até um imã, como um vem até mim. Eu sou o caminho, eu sou a sua direção, eu sou a luz que vai te ajudar nesse processo. Ao chegar bem perto, você percebe que você está de frente para o Criador. Você se emociona, seu corpo chega a dar aquela estremecida, a voz parece que chega até a embargar, porque ninguém nos prepara para receber essa energia preciosa, essa energia gigante. Mas você é merecedora disso. Você é merecedora de estar na presença do Criador, do Divino, de Deus, do Espírito Santo, da força que você se conecta e que te sustenta nesses dias difíceis. Você é merecedora de estar em frente a essa luz. E de frente com o Criador, que é como eu vou chamar aqui essa luz, ele olha para você e te pergunta: Filha, que é esse balde? E até então você aceitou o balde, mas você não tinha parado para olhar o que era esse balde. Mas vindo essa pergunta do Criador, você tira um tempinho e olha para ele. Encara aquele balde cheio de pedras. E você responde que essas pedras representam as coisas que te deram, as coisas que te impuseram, as coisas que os seus pais te mostraram, que os seus chefes, que as pessoas que trabalharam com você colocaram para cima de você. Essas pedras representam os lugares que você passou, os seus medos, as suas fraquezas, os seus traumas. Essas pedras representam tudo aquilo que você teve que fechar, condensar, sem olhar muito para isso, para conseguir seguir em frente. Todo aquele significado que você deu para o que te aconteceu. Nesse momento, você, olhando para esse balde, olha de novo para o Criador e fala: é isso que eu tenho dentro de mim. Todas essas coisas fazem parte da minha vida. E o Criador pede para você tirar essas pedras. Você mais uma vez fala: eu não consigo, porque isso faz parte de quem eu sou. Como é que eu vou jogar fora essas pedras se toda a minha história, se tudo está aqui dentro dele? O Criador te olha nos olhos e diz que, a partir desse momento, isso não define mais quem você é. O Criador fala que até aqui isso fez parte da forma como você se enxergou, da forma como você se apresentou para o mundo. Mas isso era apenas uma ilusão. Isso era apenas uma forma que você descobriu para se proteger, que você conseguiu ser para conseguir continuar em frente. Mas que, além dessas pedras, o Criador te fala que tem algo precioso que você não está enxergando. Abaixo dessas pedras está quem você realmente é. Está a sua essência, está a alma mais linda, desenhada, desejada e materializada através do Criador. E ele fala: é isso que eu quero. Mais de você e menos do que fizeram com você. Mais de você e menos do que te aconteceu. Mais de você, menos dos seus medos. O Criador olha para você e pergunta: você sente que agora pode tirar essas pedras? Você sente que o seu corpo agora permite que você vá tirando pedra por pedra? E você sente agora que consegue. Você sente que, de repente, tirando uma ou outra, você vai se encorajando para fazer esse movimento. O seu corpo sabe que você precisa fazer isso. Você tira uma, e ali já vem um feixezinho de luz que você nunca tinha visto brilhar. Você tira outra pedra, e outra,
e outra, e vai entregando para o Criador. Ele fala: Não se preocupa, eu tô aqui, ó, carregando para você. Se você quiser de volta, eu te devolvo, mas vai me dando. Vocês dois acham graça da cena, mas você vai tirando essas pedras e você vai entregando para o Criador. E vai tirando, e vai tirando uma por uma. E agora esse feixe de luz que estava escondidinho embaixo dessas pedras vai surgindo com ainda mais força. Vai vindo com ainda mais brilho, um brilho único, uma luz que você também nunca tinha enxergado antes. Mas essa luz vai diretamente aquecendo o seu coração. Vai tirando uma pedra e respira. Vai tirando outra e respira. E agora esse baldinho sem pedras. Você finalmente está olhando a sua luz por inteira. Aquilo que foi desenhado pelo Criador. E o Criador amorosamente te diz: essa é a luz da sua alma, a tua verdade, a tua essência. E a partir de hoje, nada mais cegará o seu brilho. Guarda essas palavras do Criador com você. A partir de hoje, nada mais vai cegar o teu brilho. Nesse momento, você se sente finalmente leve. Você sente finalmente que o seu poder foi ativado. Você se sente finalmente pronta para lidar com todas aquelas pedras que você entregou para o Criador, entendendo que elas não são você. Você agora tem potência, capacidade, discernimento para olhar para essas pedras e ressignificar, para transformar essas pedras em cura para o mundo, para ativar nessas pedras a potência de transformação da humanidade. Porque essas pedras também são teus aprendizados. As tuas experiências também podem ser luz para outras pessoas. E agora você pode ajudar outras pessoas a tirarem as suas pedras também. Quando você autoriza dentro de você uma transformação, você também ajuda as pessoas à sua volta a autorizarem também. Agradeço ao Criador essa experiência. Respira fundo. E agora, vindo com o seu baldinho, iluminando todo esse lugar, se veja voltando para o seu jardim sagrado, saltitando, quase que você tá voando com as borboletinhas lá do seu jardim, os passarinhos piando, tudo. E tá uma festa só agora nesse jardim sagrado. Você tá sorrindo, você tá cantando, você tá, ai, sentindo o seu corpo vibrar de uma forma diferente. Você tá mais viva. Meu Deus, como você tá mais viva. Percebe? Percebe como a tua alma agora tá leve de fato. Ela sabe que tem coisas que você vai precisar lidar, ela sabe que vão ter essas pedras para ressignificar, mas você tá pronta para isso agora. Porque quanto mais vida você sente, maior que os seus problemas você é. Quanto mais você olha essa vida sagrada que você recebeu de presente, mais fácil você lida com essas pedras. E você, finalmente, com essa consciência agora, agradece essa experiência, agradece esse teu jardim sagrado, onde você tem essas transformações tão preciosas. Você agradece a sua alma por te trazer nesse caminho, nessa jornada, por nunca ter desistido de você. Você agradece também a sua personalidade, porque ela é veículo da sua transformação, da sua evolução, do seu ser. Você agradece a Miguel Arcanjo por ele ter cortado, quebrado, desvinculado toda e qualquer maldição, contrato, o que quer que fosse que fizesse você se prender a essas pedras. E você agradece porque você recebeu agora uma purificação em todos os seus chakras, em todos os seus centros energéticos, na sua aura, em todo o seu corpo de luz. Você agora está livre de toda e qualquer densidade que estava atrapalhando a sua jornada. E você está pronta para trilhar uma semana linda, uma semana abençoada, uma nova vida. Porque agora a sua vida tem mais você, tem mais essência, tem mais o bater sagrado do seu coração. Se veja voltando por esse portal de luz agora, ainda de olhos fechados. Vamos fazer a ativação disso. Quero que você visualize uma tela de cinema na sua frente, uma tela branca, como se fosse uma tela de cinema. E toda essa experiência sagrada está passando nessa tela agora. Eu ativo os processos de limpeza, de proteção e de iluminação para você e para sua jornada.
E agora eu vou fazer uma pergunta e você vai sentir uma confirmação como resposta. Criador, é do seu consentimento que tudo isso seja por ti ativado? Sente o Criador te respondendo. E escreva bem grande nessa tela agora. Sim. Respira fundo, solta toda a tensão que ainda estava presa nesses ombros, que agora você está pronta, pronta para viver um dia incrível, pronta para viver uma vida extraordinária, próspera e leve. Assim é, está feito. Gratidão. Respirem profundo e vão voltando aqui no seu tempo. Meus amores, essa nossa primeira ativação não podia ser mais potente e abençoada como essa, a presença do Criador nessa nova fase, na vida de vocês, na nossa jornada de desenvolvimento. Eu agradeço vocês por toda a confiança, pela entrega. Senti as alminhas bem entregues, vivendo. Se alguém sentiu algum desconforto, tá tudo bem. Às vezes a gente sente mesmo. A gente até, inclusive, nesses processos acabam sendo revelados crenças que a gente tem, né? Como eu tenho é, essa ousadia de estar de frente para o Criador, eu tenho essa autorização, eu posso tirar essas pedras que eu achei que era parte de mim, as crenças vão se revelando e esse trabalho ainda vai ecoando dentro de vocês, tá? Para quem tá vendo a gravação, a gente fica por aqui. Vou trocar uma ideiazinha com as meninas que estão aqui para vocês me falarem como é que foi para você. Já recebi agora, eu entendi porque entrei de última hora. Minha alma me gritou para receber essa bênção. Que linda! Amores que estão vendo gravado, beijo. Agora eu vou trocar uma ideiazinha com as minhas maravilhosas aqui.